Você quer saber por que o Japão, mesmo com idosos por todo lado e um custo de vida lá no alto, ainda consegue ser um dos países com mais dinheiro guardado do mundo? Não é milagre, nem herança, nem sorte. É sistema, é método, é cultura. E se você sair agora deste vídeo, vai continuar achando que enriquecer depende só de ganhar mais. Mas quem fica, entende o segredo de quem faz muito com pouco. O Banco Mundial já confirmou: o Japão está entre os líderes mundiais em taxa de poupança familiar. E detalhe, isso tudo com uma população majoritariamente idosa. Ou seja, eles não dependem de juventude ou energia extra para cuidar do dinheiro. Eles dependem de disciplina. Enquanto o Ocidente está viciado em ganhar mais para gastar mais, o japonês médio vive o oposto. Gasta menos para viver melhor. Essa é a primeira lição que quase ninguém por aqui entende. Você não precisa de um aumento, precisa de autocontrole. O Japão não enriqueceu de boca aberta, exibindo patrimônio. Ele enriqueceu em silêncio. E isso muda tudo. Neste vídeo, você vai descobrir como os japoneses constroem riqueza em um dos países mais caros do planeta, e como aplicar isso, mesmo ganhando um salário mínimo no Brasil. Você vai entender por que a lógica financeira oriental é superior à ocidental em vários pontos, e o que o brasileiro comum ignora. Você vai aprender 3 hábitos simples usados no Japão que mudam completamente o destino financeiro de uma família inteira, em menos de um ano. E no final, eu vou te entregar uma técnica pouco falada, usada por empresas bilionárias japonesas, e até por famílias tradicionais, que transforma a forma como o dinheiro circula na sua vida. Mas antes de tudo, preciso te chocar com uma verdade. O problema financeiro do brasileiro não é a renda, é a rotina. Aqui se compra antes de pensar, lá se pensa antes de comprar. E quem faz isso por tempo suficiente, não precisa mais se preocupar com dívidas. E o mais surpreendente, no Japão, crianças de 6 anos já aprendem a usar envelopes para separar os gastos da semana. Enquanto isso, adultos brasileiros confiam no limite do cartão como se fosse salário extra. Sabe aquele ditado: quem não ouve conselho ouve coitado? Pois no Japão é quase uma lei. O dinheiro que você respeita, te respeita de volta. Eles tratam o dinheiro com reverência. Cada moeda tem destino, cada gasto é pensado. Não há ostentação, há estratégia. Você vai conhecer ao longo desse vídeo os pilares que sustentam essa mentalidade. Não é só educação financeira, é educação moral sobre o valor do esforço e da simplicidade. Você vai ver como o consumo consciente é tratado como virtude, não como limitação, e como isso forma cidadãos mais preparados e famílias mais estáveis. Esse é o canal Provérbios da Riqueza. A gente transforma sabedoria em liberdade. Aqui, o conhecimento não é só para inspirar, é para mudar sua vida de forma prática e profunda. O Japão é um dos países com maior taxa de poupança doméstica do mundo, mesmo enfrentando desafios como uma população envelhecida e alto custo de vida. De acordo com o Banco Mundial, a taxa de poupança doméstica bruta do Japão foi de 24,73% do produto interno bruto em 2023. Essa cultura de poupança não é apenas uma questão econômica, mas está profundamente enraizada em valores culturais como o Kaizen, melhoria contínua, e o Mottainai, evitar desperdícios. Desde cedo, os japoneses aprendem a valorizar cada iene, promovendo uma abordagem disciplinada e respeitosa em relação ao dinheiro. No entanto, essa tradição enfrenta desafios contemporâneos. Em 2023, a taxa de poupança das famílias japonesas caiu para 1,5%, marcando o 3º ano consecutivo de declínio. Esse declínio é atribuído ao aumento dos gastos dos consumidores em resposta à inflação, apesar do aumento da renda disponível. Apesar dessas mudanças, os princípios fundamentais da gestão financeira japonesa continuam relevantes. Métodos como o Kakeibo, um sistema tradicional de orçamento doméstico, ainda são amplamente utilizados para promover a conscientização sobre os hábitos de consumo e incentivar a poupança. A filosofia japonesa de lidar com o dinheiro enfatiza a importância da disciplina, da melhoria contínua e do respeito pelos recursos. Esses valores oferecem lições valiosas para qualquer pessoa interessada em alcançar a liberdade financeira. Nos próximos minutos, exploraremos como esses princípios podem ser aplicados no contexto brasileiro, oferecendo insights práticos para transformar sua abordagem financeira.
Fique conosco para descobrir como incorporar o jeito japonês de enriquecer em silêncio em sua vida. O Japão nos ensina que enriquecer não é questão de sorte, mas de método, e um dos métodos mais poderosos, porém quase desconhecido no Ocidente, é o Kakeibo, criado em 1904 por Haru Motoko, a primeira jornalista mulher do Japão. O Kakeibo é um sistema manual de gestão financeira, que continua relevante até hoje. O Kakeibo é mais do que um simples diário de despesas, é uma ferramenta de reflexão. Ao anotar manualmente cada gasto, você se torna mais consciente de seus hábitos financeiros. Essa prática promove uma relação mais saudável com o dinheiro, incentivando o consumo consciente e o planejamento financeiro. O método se baseia em 4 perguntas fundamentais. 1. Quanto dinheiro você tem disponível? 2. Quanto deseja economizar? 3. Quanto está gastando? 4. Como pode melhorar? Essas perguntas simples ajudam a identificar padrões de consumo e a estabelecer metas realistas de economia. No Japão, o Kakeibo é amplamente utilizado e tem ajudado muitas famílias a economizar até 30% de sua renda mensal. Sua eficácia reside na simplicidade e na disciplina que promove. Ao adotar o Kakeibo, você não apenas controla seus gastos, mas também desenvolve uma mentalidade financeira mais sólida. É uma prática que valoriza cada centavo, promovendo o respeito pelo dinheiro e pelas escolhas que fazemos com ele. Nos próximos minutos, exploraremos como você pode aplicar o Kakeibo em sua vida e colher os benefícios dessa abordagem centenária. Fique conosco e descubra como transformar sua relação com o dinheiro de forma consciente e eficaz. No Japão, a riqueza não é exibida, é cultivada em silêncio. Enquanto o Ocidente muitas vezes associa sucesso financeiro à ostentação, os japoneses valorizam a discrição e a estabilidade. Essa abordagem se reflete em práticas como o Kakeibo, um método de controle financeiro criado em 1904 por Haru Motoko, a primeira jornalista mulher do Japão. O Kakeibo, que significa livro de contas domésticas, incentiva o registro manual de receitas e despesas, promovendo uma relação mais consciente com o dinheiro. Ao anotar cada gasto, os indivíduos são levados a refletir sobre suas decisões financeiras, identificando padrões e oportunidades de economia. Estudos mostram que essa prática pode levar a uma economia de até 35% da renda mensal, evidenciando sua eficácia. Além do Kakeibo, outro aspecto cultural relevante é o papel das shufu, as donas de casa japonesas, que frequentemente atuam como cefôs da família. Elas são responsáveis por administrar toda a renda familiar, criando orçamentos detalhados e distribuindo o dinheiro em envelopes para diferentes categorias de gastos. Esse sistema, conhecido como método do envelope, ajuda a controlar os gastos e evitar dívidas, promovendo uma gestão financeira eficiente. A prática de delegar a administração financeira a uma pessoa da família, geralmente a esposa, traz clareza e responsabilidade ao orçamento doméstico. Essa abordagem contrasta com a tendência ocidental de decisões financeiras dispersas, onde todos acham que sabem gastar, mas poucos têm uma visão clara do todo. É interessante notar que, no Japão, a educação financeira começa desde cedo, com crianças aprendendo a importância da economia e do planejamento. Essa cultura de responsabilidade financeira é transmitida de geração em geração, criando uma sociedade mais consciente e preparada para o futuro. Enquanto isso, no Ocidente, a educação financeira muitas vezes é negligenciada, resultando em adultos despreparados para lidar com suas finanças. Essa falta de preparo contribui para altos níveis de endividamento e instabilidade financeira em muitos países ocidentais. Voltando ao Kakeibo, uma das chaves de seu sucesso é a simplicidade. Ao evitar tecnologias complexas e focar no registro manual, o método promove uma conexão mais profunda com os hábitos de consumo. Essa prática de mindfulness financeiro ajuda as pessoas a tomarem decisões mais conscientes e alinhadas com seus objetivos. Além disso, o Kakeibo incentiva a definição de metas de economia e a reflexão sobre os gastos, promovendo uma melhoria contínua no comportamento financeiro. Essa abordagem está alinhada com o conceito japonês de Kaizen, que enfatiza melhorias constantes e incrementais. Agora, uma pausa para um momento de leveza. Imagine se aplicássemos o método do envelope ao nosso churrasco de fim de semana. Um envelope para a carne,
outro para a cerveja e um terceiro para o carvão. Se o dinheiro da cerveja acabar, paciência, água gelada também é refrescante. Brincadeiras à parte, a disciplina financeira japonesa oferece lições valiosas que podem ser adaptadas à nossa realidade. Ao adotar práticas como o Kakeibo e o método do envelope, podemos melhorar nossa relação com o dinheiro e alcançar maior estabilidade. Se você está interessado em aprofundar seus conhecimentos e transformar sua vida financeira, confira o curso disponível na descrição. Ele oferece ferramentas práticas e estratégias eficazes para você conquistar sua liberdade financeira. Nos próximos minutos, exploraremos outras práticas japonesas que contribuem para o enriquecimento silencioso e sustentável. Não perca a oportunidade de aprender e aplicar esses conhecimentos em sua vida. Se sair agora, você pode perder insights valiosos que farão toda a diferença no seu caminho para a prosperidade. Frugalidade com sabor de riqueza não é apenas um estilo de vida. É uma estratégia silenciosa que transforma a realidade financeira de qualquer pessoa comum. No Japão, esse conceito é praticado com orgulho, e a transformação acontece justamente porque eles escolheram viver com sabedoria e não com ostentação. Aqui está a chave que muitos ignoram: a frugalidade não é privação, é liberdade. Enquanto o Ocidente associa consumo com status, os japoneses associam simplicidade com segurança. Eles cozinham em casa, evitam dívidas, compram produtos usados com honra, e evitam comprar coisas só para impressionar os outros. E o mais impressionante, até milionários adotam esse estilo de vida, não para economizar, mas para manter o controle, porque liberdade sem controle vira desordem. O segredo é onde eles colocam o dinheiro: imóveis de longo prazo, aposentadoria segura e proteção para emergências, nada de correr atrás de aparências. Essa sabedoria se encaixa no que Provérbios 21:20 já dizia há milhares de anos: na casa do sábio há tesouro e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo o que pode. Enquanto o mundo grita por riqueza, o Japão cochicha por liberdade, e essa liberdade vem de viver com o essencial. Você não precisa parecer rico para ser livre, você precisa de decisões consistentes que protejam o seu futuro. Um estudo da Nippon Finance Association revelou que japoneses com padrão de consumo frugal acumulam até 46% mais patrimônio ao longo da vida do que aqueles que seguem padrões ocidentais. Não é uma questão de quanto você ganha, mas de como você cuida do que ganha. Se você quer uma virada financeira real, comece eliminando desperdícios invisíveis, compras por impulso, assinaturas desnecessárias, juros de parcelamento e alimentação desordenada. Mude o foco: em vez de gastar para se sentir bem, gaste para se tornar livre. Agora, imagine se você direcionasse essa economia para a construção de reserva, investimento em ativos reais e educação contínua. Esse é o ponto onde sua vida muda. Não é a renda que define sua liberdade, é a estrutura que você cria com ela. A maioria das pessoas acredita que precisa ganhar mais, mas a verdade é que a transformação começa com o que você faz com o que já ganha. Muitos brasileiros vivem como ricos por um mês e como pobres os outros 11. Esse ciclo de ostentação e escassez é um cárcere mental disfarçado de status. Frugalidade é o oposto. Ela te faz invisível aos olhos do consumo, mas poderoso dentro da sua casa. É nesse silêncio que a riqueza verdadeira cresce, sem barulho, sem aplausos, mas com propósito. Você não precisa de aprovação, precisa de consistência. E para aplicar isso, há um mini curso gratuito na descrição que mostra o passo a passo prático. É direto, objetivo e transformador. Se você deseja começar com base sólida e sabedoria prática, esse conteúdo é o primeiro degrau. Mas lembre-se, o conhecimento só transforma quando vira atitude. Quando você começa a registrar seus gastos, algo muda dentro de você. Não é só o dinheiro que começa a obedecer, é sua mente que passa a comandar. É como acender a luz num cômodo onde você vivia tropeçando no escuro. Você percebe o desperdício, enxerga os excessos, e começa a cortar o que não serve. Com o tempo, essa prática se transforma em hábito. E o hábito vira liberdade. Porque quem sabe para onde o dinheiro vai, sabe também para onde está indo a própria vida. A grande ilusão é achar que liberdade é ganhar mais. Mas liberdade de verdade é precisar de menos, é ter margem,
é respirar sem medo do boleto. Se você aplicar o Kaizen, essa ideia de melhorar só 1% por dia em um ano estará 37 vezes melhor. Isso não é motivação vazia. É matemática exponencial. É uma conta que fecha, mesmo quando o bolso parece não acompanhar. E o melhor, você não precisa começar grande. Precisa começar. Um passo simples, como anotar o que gasta, reduzir um desperdício, cozinhar em casa, usar até o fim o que tem. Você começa a enxergar o que os outros não veem. Enquanto muitos correm atrás de aparência, você constrói essência. Enquanto o mundo grita ostentação, você cochicha segurança. Enquanto a maioria se endivida para manter o padrão, você economiza para manter a paz. Isso é frugalidade com sabor de riqueza. Não é miséria. É inteligência emocional aplicada ao dinheiro. É o princípio Motainai, não desperdiçar o que tem valor. E valor não é o que custa caro, valor é o que permanece. A Bíblia diz em Provérbios 21:20, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. A resposta esteve diante de nós o tempo todo. Guardar, planejar, usar com sabedoria. Essa é a diferença entre o sábio e o impulsivo. Entre o construtor de patrimônio e o caçador de aplausos. Entre quem vive de salário e quem vive com propósito. Agora, olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que ganham bem e mesmo assim vivem no sufoco? É porque o problema não é quanto entra, é quanto escapa. A aplicação prática disso tudo começa com o controle, com um plano, com um propósito claro. E se tudo isso for ignorado, o que resta? Ansiedade, pressão, golpes fáceis, decisões impensadas e dívidas acumuladas. E isso não é viver, é sobreviver. Agora que você entende o caminho, a escolha é sua. A porta está aberta, mas a pergunta que fica é: você vai entrar ou vai continuar olhando pela fechadura? Se quiser aprofundar ainda mais e entender como as armadilhas financeiras continuam levando o dinheiro embora mesmo de quem acha que tem controle, clica no vídeo que está aparecendo agora à direita. E se quiser continuar com o conteúdo mais atual do canal, é só assistir o vídeo que está aparecendo agora à esquerda.